Quanto custa fazer um bom curso de inglês? Ou quanto você deve investir para aprimorar o seu inglês? É sobre tudo isso que eu converso agora com o Daniel Bonatti, que é tradutor e professor de inglês. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Daniel, é um custo ou é um investimento aprender inglês? Eu costumo dizer que é um investimento. Muitas pessoas enxergam como custo porque, obviamente, sai do teu bolso todo mês ali aquele valor mensal. Mas eu costumo chamar de investimento porque é um investimento na sua carreira. Então vamos por parte. O investimento num curso aqui no Brasil, quanto sai mais ou menos, Daniel? Olha, essa pergunta é como se você me perguntasse em que carro que eu compro, né? Tem tantas variáveis, né? Então você tem cursos para todos os bolsos, em questão de qualidade, em questão de tempo. Então, aí a gente vai ter que direcionar melhor essa pergunta para responder o quanto custa aprender inglês por mês, por Mas exemplo. numa escola mais ou menos tradicional, Daniel, que tem um bom material didático, que tem uma boa fama, que meio comprovadamente o aluno aplicado, ele sai dali um ano e meio com inglês razoável. Quanto é que uma pessoa vai ter que investir num curso desse? Olha, essas são escolas que são mais caras, né, para se aprender. E como você falou, já tem o nome, já tem o, né? Essas escolas custam em média R$ 800 por mês. Isso você está incluindo o que nessa conta? Material Isso daí, não, didático? ainda nem o material, né? Algumas incluem material, a média seria R$ 3.000 por um módulo. Que é uns 6 E meses? um módulo de 3 meses e pouco. Três 3 mil meses é reais? a média, exatamente. 3 meses. 2.500, R$ 3.000, um módulo de 3 meses. Então, chega a ser perto de R$ 1.000 um valor mensal. E uma escola de ponta, dessas super famosas, que o cara sai de lá praticamente em Nova York. Quanto que custa? Não, seria É isso. essa, Essa é uma mil dessas reais que por eu mês. comentei É. agora. Uma média de 800 a R$ 1.000 por mês. E uma mais em conta, assim, Daniel, quanto que custaria? Escolas mais em conta, você consegue encontrar a partir de R$ 200 por mês. Aham. Que seria uma média, eu diria uma média entre 200 e 300 por mês. E faz o mesmo efeito que é de 1.000? Olha, essas escolas que cobram até mais barato, elas têm uma metodologia, uma proposta de ensino mais rápido até. Tem muitas que prometem resultados em um ano e meio, 18 meses. Agora tem várias dessa linha, né? Então, aí depende é uma coisa assim difícil de medir. Porque muita gente, se você for fazer uma pesquisa na rua, muita gente não termina esses cursos. Entendi, para no meio do caminho. E depende muito do aluno, então. Depende da didática da escola e depende do esforço do aluno. Exatamente. Depende bastante do aluno e tem que se analisar a didática da escola, a qualidade dos professores. Entendeu? Então, se é mais barato, vamos ver se o produto é bom. Então, eu sempre recomendo, vai para a escola, faça uma aula teste, analise toda a estrutura da escola. Entendi. Então, parte da entrevista a gente já tem que um curso mais ou menos de 200 a 1.000 reais. É bem extremado, né? Exatamente. No caso do professor particular, Daniel, quanto que custa? É por hora? Sim, os professores particulares costumam cobrar por hora, né? E você encontra professores desde R$ 20 a hora até R$ 80 a hora. Por que tem esse extremo, Daniel? O que faz um professor cobrar 20 e o que faz um professor cobrar 80 a hora? Olha, eu acredito que a experiência em primeiro lugar, né? E aí também o público que ele está trabalhando. Às vezes, se trabalha com um público mais empresarial, é um valor, porque as exigências são outras, né? Um público que seja mais adolescente ou mais fora do ambiente profissional é um outro público, são outras exigências. Aí talvez o professor não precise de uma experiência de inglês profissional mesmo. Então são essas variáveis, né, para um professor cobrar ou 20 ou 80, dependendo da... E que teste que a gente tem que fazer para saber se aquele professor se adequa à minha necessidade? É parecido ao que eu falei de escola. Tem que ir analisar a metodologia, analisar o sistema de aula, a qualidade do professor. Isso tudo tem que ser levado em conta também com o professor particular. Tá. E um professor particular, qual que é a quantidade de aulas ideal para ele dar no mês? É uma por semana já está suficiente? Olha, o mínimo de aulas são 2 por semana para você ter um resultado considerável, né, aceitável. Agora, você pode, dependendo do teu objetivo, se você precisa... É aquele negócio, se você está com a corda no pescoço... Ah, é todo dia. Como eu já fiz, tem que correr ali com o negócio. Se um profissional está com a corda no pescoço, tem uma viagem marcada, isso é o que é muito comum hoje, ele tem que fazer meio que um intensivo. Então, ele tem que fazer todo dia para poder atingir o objetivo dele. Agora, se ele não precisa, não tem um objetivo tão específico,
2 aulas por semana, se for um bom método, um bom professor, já surte Vai resultado. fazer vestibular daqui a 2 anos, né? Se tem mais prazo, pode ir mais tranquilo, né, Daniel? Exatamente. E, Daniel, e morar fora do Brasil, quanto é que custa? Morar fora ou estudar fora? Estudar fora do Brasil. Estudar fora do Brasil. Em média, $5.000 para você passar um mês. Você está contando o que nessa Tudo. conta? É uma média, na verdade, dos estudos que a gente fez. Passagem aérea, alimentação, hospedagem, o curso, é uma média. É claro que você pode achar um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, né? Mas a média seriam $5.000 para você passar um mês fora estudando inglês. Isso tanto faz ser em Nova York como na Nova Zelândia, na Austrália, que são países mais baratos. Olha, hoje a variação é menor. Já foi muito maior a variação de você ir para os Estados Unidos ou ir para a Austrália ou para a Inglaterra. Hoje em dia a variação é menor, é muito menor. Eu acho que é por causa da economia estabilizada, o dólar também estabilizado, sem muitas variações. Então, tanto o dólar canadense, o dólar americano. Então, hoje em dia a variação é muito menor. E para o mercado de trabalho, ou mesmo se você for fazer vestibular, tanto faz você ter aprendido em Nova York, na Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra? Seria o mesmo inglês? Sim, aí não tem tanta variação. Se você aprendeu bem, se dedicou, por exemplo, o sotaque do inglês é diferente do americano. Mas não faz diferença. É como se você fosse aprender o português do Brasil e o português de Portugal. No final das contas, dá na mesma, né? Você não vai ter dificuldade de se comunicar. O tempo mínimo para morar fora do Brasil, que você considera que uma pessoa morando fora do Brasil, nesse tempo, ela aprende ali, ela consegue se comunicar, Daniel? Quanto tempo? Olha, se você falar em um mês, vamos começar com a opção assim, mais curta, né? Em um mês, uma pessoa que sai daqui com nível 0, aquela pessoa que fala Big Mac, hot dog e milkshake, né? Ela fica um mês fora, ela vai voltar, ela pode voltar, numa escala de 0 a 10, ela pode voltar no nível 4. Olha, até que vale a pena, né? Sim. Só que não pode ficar no gueto brasileiro. Ela tem que ficar num ambiente exposto ao inglês o tempo todo. Tá. Né? Exatamente. Um mês já dá pra... Um mês dá pra já dá samba. Sim, exatamente. Se você se esforçar bem, eu diria que o máximo que você alcançaria seria um nível 4. Né? Entendi. E um tempo que você considera ideal, assim, quanto seria? Eu acho que 6 meses bem estudados fora, você consegue voltar com o inglês suficiente para o teu ambiente profissional. Olha, que legal. Entendeu? Aquele negócio de inglês fluente é muito subjetivo. O que é inglês fluente? Então, vamos por objetivos. Você quer trabalhar com inglês? Quer liderar reuniões? Escrever relatórios? 6 meses bem estudados, você já consegue atingir esse objetivo. Daniel Bonatti, muito obrigado por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Prazer foi meu. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista. Dessa vez a gente viu quanto custa aprender inglês. Vai de R$20 por hora com professor particular a $5.000 por mês, caso você queira morar fora do Brasil. Até a próxima.